Bom, pessoal, agora eu vou dar algumas sugestões na hora que você for criar o seu plano para dividir também em curto, a gente chama até de quick win, que é ganho rápido, coisas que você já pode ter resultado em um curto prazo, e, obviamente, o planejamento de coisas grandes também, que é interessante para você alcançar a médio e longo prazo. Eu não vou escrever aqui médio, porque isso é relativo, dependendo da estrutura da sua empresa, de novo, do produto, enfim. Então, eu vou colocar uma lista aqui de curto prazo e longo prazo, tá? Então, vamos lá. O que normalmente, até quando eu vou fazer uma consultoria para alguma empresa, eu gosto de entender como que está o momento do mercado e a base que eles têm já de clientes ou potenciais clientes, uma base de dados que eles já geraram naquele período, e às vezes eles ficam parados e não tem mais comunicação. Então, normalmente a curto prazo, eu crio uma atividade de reativação da base. Então, vou escrever aqui, reativação. O que que seria essa reativação da base? É você pegar todos os contatos que você tem já no seu CRM ou na sua automação de marketing, a plataforma, né, de automação, independente dela qual for, criar realmente uma sequência de newsletter ou comunicações que você vai reativar aquela base com o seu conteúdo sendo relevante, interessante, e continuar aquilo baseado na sua estratégia que você vai criar para aquilo, de uma forma também consistente, tá? Então, reativação da base, às vezes é um quick win, é um ganho rápido, de graça, porque você já tem aquilo e tá parado, tá? Então, isso é uma das atividades que eu normalmente eu começo, porque além de ser de graça, é fácil de fazer e você já pode ter algum retorno em cima daquilo. O pessoal pode entrar no seu site de novo, ver os links que você está compartilhando e talvez até converter de novo até uma nova oportunidade. Às vezes até esqueceram de você e eles estão no momento até de engajar numa nova conversa. Outro tipo de curto prazo seria programa de indicação, porque isso também é outra forma de ter algum ganho rápido sem ter tanto esforço. Então, tem várias plataformas também, como o SaaS, que vendem esse tipo de serviço, e você pode criar um programa até com incentivos para as pessoas quererem indicar a sua solução para o mercado, porque obviamente cada mercado tem o seu próprio network, eles às vezes fazem até parcerias com outras empresas, e eles podem oferecer também o seu produto, a sua solução para outras empresas que não precisa ser exatamente concorrentes, às vezes até funciona com concorrência, que eles têm um network deles próprio, ou vira uma comunidade, entendeu? Então, esse programa de indicação funciona também muito bem para B2B. Outro ponto muito interessante que eu gosto sempre de analisar é upsell e cross-sell. Só para deixar todo mundo na mesma página, eu vou explicar o que que é cada um, tá? Upsell é quando você já tem um produto e você consegue vender algo a mais em cima daquele produto para aquele mesmo comprador, tá? Então, vamos dizer que você tem um software que faz X, Y, Z, só que você tem também um serviço por trás que você pode dar como se fosse uma consultoria para eles terem uma introdução um pouco melhor naquele software. Isso é um plus, é algo a mais do serviço que eles estariam pagando. Eles vão comprar um pacote a mais. Tem uma máquina, você está vendendo uma máquina, um produto completo. Aí você tenta oferecer um software que vai impulsionar a performance daquela máquina. Instalação, manutenção, programa de serviço anual. Isso é interessante também, criar pacotes diferenciados para aquele mesmo tipo de persona que você está conversando. Na hora que você for vender, você tem algo a mais para agregar. Então você tem que pensar também na jornada dele, das dores que eles têm e que possam ter em relação às suas ofertas, e aí você pode criar produtos novos só para adicionar. Se você já tiver
é interessante você analisar já como você pode comunicar isso com o marketing, criar promoções, não exatamente de preço, porque é sempre complicado fazer promoção de preço, mas criar algum tipo de promoção, alguma comunicação em torno daquilo para ajudar a vender até mais para o mesmo cliente. Obviamente, se você aumenta o ticket, do seu cliente, todo o resultado do marketing ele tem um retorno muito maior. Entendeu? Porque aí, de novo, quando você for analisar todo o funil, você vai ver que você investiu, sei lá, US$ 1 milhão e você teve um retorno de US$ 30 milhões. É melhor do que talvez 25. Era só de upsell que você criou uma estratégia de comunicação para continuar vendendo a mais, tá? Cross-sell. O que é cross-sell? É quando você tem, dentro da mesma empresa, um departamento diferente, por exemplo, que você também tem uma solução para eles. Então, por exemplo, em uma empresa de tecnologia que você tem uma máquina para o setor de qualidade, você também tem um software, por exemplo, para engenheiros de produção, que eles conseguem monitorar tudo. Então, não é exatamente a mesma área, só que abriu as portas no departamento de qualidade, você já está conseguindo fazer negócio, e aí você rondou e sabe que o gerente de produção ou o superintendente da produção, o diretor da produção, ele também talvez queira esse outro tipo de solução. Então, dá para você criar outras pernas, vamos dizer assim, para o mesmo cliente. Então, o que você pode fazer? Tem duas opções. Uma é já na jornada da compra, outra é você pegar toda a sua base de clientes que você tem, entender todos os produtos que você vendeu para aquela base e entender o que cada um ainda não tem. Aí você cria essa matriz completa, você fala, ó, a coluna A são empresas que têm esse produto, a coluna B são empresas que têm esse outro produto. E aí você vê o que está faltando de ofertar naquela lista que você criou e filtrou pelo CRM, por exemplo, e fazer uma ação específica para aquele público. Entendeu? Então, é mais como abrir portas dentro da mesma empresa e você conseguir vender mais. Então, você não precisa até investir mais em anúncios, criar e gastar mais dinheiro para conseguir ter um retorno maior com uma atividade de marketing, tá bom? Então, upsell e cross-sell também é interessante você fazer essa análise de todos os seus clientes para conseguir vender mais. Outra atividade de curto prazo que provavelmente já está mais familiarizado com esse tipo de atividade é de conteúdo com formulário. E é toda aquela parte de thought leadership, um white paper, que é um e-book ou um arquivo em PDF, que você criou um conteúdo um pouco mais elaborado e você cria uma landing page, uma página no seu site ou usando a sua plataforma de marketing automation, de automação de marketing, para a pessoa colocar as informações dela, nome, sobrenome, depende de cada plataforma que você usa, o mínimo necessário, mas normalmente, se você só precisa do e-mail, só peça o e-mail e o nome, talvez, porque as comunicações ficam mais interessantes quando você usa olá, primeiro nome e tal. Então, eu pegaria, minha sugestão, o primeiro nome e e-mail, e aí a pessoa tem acesso àquele conteúdo. Então, esse é um tipo também de atividade interessante de geração de leads. Ela não é um lead já realmente qualificado, porque ela só está querendo ler, aprender sobre aquele conteúdo. Muito provavelmente, se você já tiver feito o seu trabalho direito na audiência, ele já é um lead, pelo menos que faz parte do seu público-alvo. Mas normalmente a gente já trata esse lead como frio ainda, por mais que seja inbound, que ele entrou, se interessou pelo seu conteúdo e baixou. Depois que, obviamente, aquele departamento que eu falei, que também faz a parte de cold call, outreach, normalmente é esse departamento que faz a qualificação dos leads que chegam dos inbounds, tá? Que é o SDR, certo? Então, quando eles verem e conversarem com a pessoa e ver que ela está também já no momento de conversa sobre aquela solução, aí ele vira um lead qualificado, ok? Então, conteúdo com formulário é interessante porque você pode criar um funil, criar comunicações após ele ter feito o download daquele material que você criou, e você já tem
esse novo contato dentro da sua base de dados para trabalhar também, continuar nutrindo esse novo lead. Mais um também que a gente até já comentou são anúncios. Anúncios, porque você quer impulsionar, alcançar mais pessoas baseado no seu público-alvo, promovendo o seu conteúdo, a sua solução, algum evento, algum lançamento. Então, obviamente, vai depender, de novo, daquelas atividades que você vai mapear. As atividades, elas não são exatamente só o que você vai fazer. É um contexto como um todo de atividades que a empresa está fazendo e, ao mesmo tempo, que o mercado está fazendo. Então, não se prende na palavra atividade como, beleza, eu estou fazendo uma atividade. É uma atividade como um todo, tá? Abre essa cabeça na visualização dessa lista. Porque, de novo, outros tipos de atividade é essa parte de lançamentos de produto, assuntos relevantes que o mercado está conversando, falando, o que que é quente naquele momento, o que que é interessante comentar. Então, fala até sobre inteligência artificial, que hoje está todo mundo falando de chat GPT. Então, é interessante você abrir a sua cabeça, fazer uma lista, talvez atividade não seja a melhor palavra, mas uma lista de pensamentos que você acha relevante abordar. Então vamos lá, anúncio, você vai agrupar esses assuntos, todas essas atividades também que você vai fazer para promover e ter mais alcance. O próximo, a gente já até comentou um pouco sobre isso, mas eu gosto de deixar bem específico aqui, que é a parte da automação. E isso está em curto prazo, porque quanto mais você consegue automatizar o seu framework, todas as suas estruturas da campanha, melhor. Porque ainda tem pessoas que mandam e-mail só naquele momento. No máximo, ele até programa para o próximo dia. Só que ele não criou toda a programação, toda a estrutura, todo o conteúdo pronto para ficar rodando sozinho. Então, essa parte de automação, ela é muito relevante porque você só cresce esse framework. E eu vou te mostrar daqui a pouquinho como esse framework funciona e o quão relevante isso é para criar sua máquina de geração de leads, para você não ter mais tanto esforço. E os últimos dois aqui que eu já comentei são eventos. Não preciso enfatizar mais a importância de eventos, porque nós somos seres humanos, nós fazemos negócios, independente de ser B2B, e relacionamento é sempre muito interessante continuar engajando com outras pessoas e sentindo as outras pessoas. O outro é outbound, que eu também já comentei, na parte do funil, para você analisar quantos leads você está gerando na parte orgânica, quantos estão na parte paga e na parte fria, que é o outreach, que é você ir atrás, mandando e-mails, mensagens pelas redes sociais, fazendo ligação também para abordar e conversar, entender um pouco melhor sobre esses novos clientes. Então, tem muita empresa que não considera isso como uma atividade relevante. Ah, cold call é muito antigo, é old school, é pensamento de empresas fracassadas. Mas eu posso garantir para você que se você conseguir balancear isso de uma forma interessante, com as atividades e funcionando isso bem, ele ainda tem resultado. É óbvio que a conversão vai ser muito menor do que um lead orgânico, que já conhece a empresa, está indo atrás da sua empresa e preencher o formulário. É óbvio que aquele lead ele é um pouco mais quente do que um que está totalmente, não sabe nem por que você está ligando. Mas tem uma conversão. Se você liga para 100, dois estão interessados, são dois que você não tinha antes, tá? Então vale a pena também investir um tempo e pensar nessa estratégia de outbound, ok? Então agora, a longo prazo. Eu vou deixar aqui só três, os principais. Mas, de novo, tudo isso depende do seu objetivo, do momento da sua empresa, em relação ao seu orçamento, que é o budget. Mas esses três são os principais que eu diria para você levar em consideração na hora que você for criar o seu plano, tá? Então, o principal, branding, que isso tem a ver também usando toda essa parte dos canais que a gente já conversou, usando a mensagem correta do posicionamento, e também você pode incluir a parte paga. Na maioria das empresas grandes, elas dividem normalmente o budget em três: um para branding, outro para performance geral, que é conversão já para lead,
real, e o outro para conteúdo no geral, que é para nutrir, inclusive quem já é o seu cliente, enfim, só para manter sempre visível e mostrar que você é relevante. De novo, aquela parte da consistência. Independente se você já converteu aquele lead, é interessante você continuar nutrindo ele. O próximo passo, que eu já comentei também, SEO, Search Engine Optimization. Isso é extremamente relevante, principalmente nos mecanismos de busca. Se a pessoa está procurando aquela solução e você está bem posicionado, é praticamente um selo de garantia que o Google está dando. Obviamente que não é assim que funciona, não é porque você é o melhor que está em primeiro, mas a sua estratégia de SEO foi muito bem feita para você conseguir chegar nesse primeiro lugar. Então, o Google entende que a sua página é relevante o suficiente para estar naquela posição premium da pesquisa. Então, se você for pensar na jornada do comprador, ele está pesquisando alguma solução sobre aquilo. Você está em primeiro, a sua relevância, o valor que você agregou antes mesmo de ele entrar no seu site já é muito alto, tá? E isso você tem tráfego no seu site de graça e de uma forma já com toda essa relevância que você precisava criar valor para o seu público, tá bom? O terceiro, eu coloquei também na parte de curto prazo, mas ele também entra no longo prazo, que são os eventos. Então, tem eventos que, por exemplo, como feira, você já gera negócio. Você já cria aquele engajamento, faz a apresentação e logo depois você já consegue gerar um negócio. Mas tem outros eventos, principalmente proprietário, que ele entra na mesma jornada do Founder Leadership, que é liderança de pensamento. Então, você vai ter os speakers, os profissionais da área comentando, vai ter debates, vai ter muito conteúdo relacionado ao seu público, que você também vai adicionar valor, só que aquilo é uma construção na mente do seu público, entendeu? Então, você só adicionou muito valor para aquele público. Não quer dizer que você já vai sacar e vender para aqueles seus leads que usufruíram de todo o seu evento, mas ele pode já ter uma imagem melhor sobre a sua empresa, ele teve a experiência junto com a sua empresa e ele está considerando melhor fazer negócios com a sua empresa. Então, ele não é a curto prazo esse tipo de resultado. Ele é mais a médio a longo prazo, que você está adicionando valor e continua fazendo aquilo, mostra o quanto você é relevante, e aí depois continua nutrindo com o seu marketing mix, que é a sua mistura de marketing junto com todos os canais, todos os seus conteúdos que você criou, para ele tomar a decisão mais para o médio, longo prazo. Tá bom? Então, essa foi só algumas dicas para você conseguir posicionar o seu plano de curto a longo prazo. É óbvio que você não pode se limitar a isso que eu estou falando. Aqui são só algumas ideias, porque eu estou tentando ser mais generalista possível, porque obviamente eu não sei exatamente como é a sua empresa, mas no geral isso funciona muito bem. É como se fosse um checklist que eu consigo ver todas as oportunidades de melhoria e criar uma estratégia em torno disso. Então, vamos para o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.